vídeo de 2026 e finalmente teremos a listinha dos 10 livros para ler em 2026. Esta lista dessa vez, como vocês já perceberam, são 10 livros só, geralmente eu faço 12 para teoricamente eu ler um livro por mês. Só que, como ano passado tudo deu errado, não consegui ler tudo que eu precisava e que eu queria. Inclusive, fiquei bem abaixo da minha meta, que eu normalmente faço, leio, né? Geralmente eu leio mais do que 50 livros. Em 2025 eu li só 39, infelizmente. Mas, se tudo der certo, em 2026, pelo menos as listas de leituras serão cumpridas. Espero eu. Portanto, vamos então à listinha de 10 livros. Não vou tentar ler um por mês, vou ler conforme for possível, mas quero concluir todas essas leituras. Principalmente porque algumas eu já comecei e nunca terminei. Então podemos dizer que essa lista é um resgate dos encalhados e quase abandonados. Vamos então a ela. Vou começar por O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Isso aqui, quando eu comecei a ler, eu não fazia a mínima ideia sobre o que era exatamente. Depois que eu descobri que tinha a ver com ciência e que o cara era professor de astronomia e ciências espaciais e tem diversos livros e artigos, geralmente dedicado aí à questão de astronomia, ciência e essa coisa lá da toda que a gente conhece. Então, esse é o meu primeiro contato com o autor. Eu comecei a ler, mas não terminei, e não tem nada a ver com o fato de ser bom ou ser ruim. Eu simplesmente não consegui dar seguimento na leitura. Portanto, se tudo der certo e dará, lerei, vou terminar de ler O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também está na listinha, mas nunca comecei e não terminei, 1984, do George Orwell. Não precisa de apresentação, né? Todo mundo conhece essa história, ou pelo menos já ouviu falar a referência do olho ali, né? Que tudo vê, essa coisa toda, mais um livro de distopia. Eu já li Revolução dos Bichos, do George Orwell. Achei fantástico, inclusive acho que eu já li umas 2, 3 vezes aquele livro. E acabou ficando para trás em 1984, talvez porque eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar na história, né? Mas o Grande Irmão, finalmente vou conhecer o Grande Irmão de George Orwell e pretendo terminar também esse ano, porque já, estou voltando a ler distopias, vamos dizer assim. Li ano passado Calocaína, já li Fahrenheit 451, se não me engano, li o ano anterior, e como eu disse, eu já li A Revolução dos Bichos e algumas outras leituras. Então, está na hora de 1984, tão famoso, né? 1984, que todo mundo conhece e que hoje eu vou falar, né? E está na hora de desencalhar este livrinho da estante nessa edição fofíssima, que eu adoro essas edições mais antigas. Eu sei que depois que, se não me engano, não lembro o que rolou, que todo mundo começou a publicar esse livro. Não lembro se ficou no domínio público, algo assim, né? E, enfim, toda editora tem 2, 3 edições de 1984. Mas sou apaixonada nessa daqui. A Revolução dos Bichos, inclusive, eu também tenho nessa edição mais antiguinha, e é nela que vou ler. Também vou ler, esse aqui eu não comecei, mas tá há uns bons anos na estante, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, esse livrinho aqui. Eu tenho nessa edição simplesinha de bolso, que é um livro super conhecido também, para a galera que lê, né? Está envolvida aí na literatura. E o autor retratou o homem moderno diante das dificuldades, a pobreza e a privação em um universo hostil, protagonizado por vítimas da competição e párias sociais. As Vinhas da Ira, talvez eu leia um pouquinho mais pra frente, não agora no início do ano, mas lerei As Vinhas da Ira. Esse aqui é mais um caso, aquele caso que a gente começa a assinar esses clubes de literatura e a gente vai acumulando os livros e não vai terminando nenhum. E por isso botei na lista Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg. Esse livrinho aqui, eu não lembro sobre o que se trata, porque esse aqui
um caso de um livro que eu não comecei a ler, né? Mas tá aqui, eu vou ler. Tem bons livros na estante que eu acabei não lendo, então eu quero fazer isso, eu quero ler e reduzir, concluir pelo menos todos esses que eu tenho, para quem sabe no futuro voltar a assinar, porque é uma... Pra mim sempre foi muito positivo, sempre encontrei leituras bem diferentes e que eu gostava bastante, então todos os nossos itens estarei lendo em 2026 e vou terminar, se tudo der certo. Assim, esse aqui é um caso de um russo que eu já li uma outra história dele, que eu fiquei assim maravilhada, assim, foi muito divertido e ouvi muitas coisas boas sobre esse aqui também, que é Almas Mortas, do Google. Comecei a ler, já esteve em muitas listas aqui no canal de 2024, 2025 acho que também estava, então 2026 também estará, e eu quero ver se consigo terminar dessa vez, porque eu não passei da página 32, mas lerei Almas Mortas, e só para relembrar e para quem se interessar, porque isso aqui é maravilhoso. A narrativa traz a história de um especulador de São Petersburgo que chega a uma cidade de província e procura conquistar com suas boas maneiras a simpatia da sociedade e dos senhores de terras locais. Seu objetivo, comprar almas mortas, ou seja, servos já falecidos, mas que ainda não haviam sido declarados como tal no último censo. Então, dá pra perceber que vai ser uma leitura super interessante, provavelmente divertida, se seguir a mesma pegada de, por exemplo, o Nariz, que foi uma leitura que eu fiz do Google. Enfim, voltaremos aos russos em 2026. E aí, eu botei só o primeiro volume dessa trilogia, grande trilogia, na lista porque provavelmente não vou conseguir ler os três. Por isso, me comprometi a ler A Sociedade do Anel, do Tolkien, primeiro livro do Senhor dos Anéis, nessa ediçãozinha aqui da HarperCollins. A Sociedade do Anel, já assisti os filmes e já conheço toda a história, mas nunca li o livro, então está na hora de desapegar dessa coisa de, né, sem a história não vou ler, mas vou ler dessa vez aqui, Tolkien, nessa edição que muita gente já falou mal, mas é o que eu tenho e é o que leremos. Eu tenho os 3 volumes nessa edição e em 2026 estarei lendo A Sociedade do Anel. Para conhecer o nosso Anel do Poder aí, né? Esses tempos eu assisti o primeiro filme de novo, mas quem sabe, né? Foi uma motivação para mim começar a ler esses livros bons, tá? Lerei então O Senhor dos Anéis, vamos tirar esses livraços da estante. E aí, seguindo nos clássicos, também quero ler Frankenstein, da Mary Shelley. É assim que diz o nome dela, eu acho. Nessa edição do Clube de Literatura Clássica, que é mais um caso de livros de assinatura que eu fiz e eu não li. Eu tenho muitos livros que eu não li, inclusive, dessas edições do clube, e vou começar por Frankenstein, porque é mais um caso, a gente já viu o filme, a gente já ouviu a história, a gente já sabe o que vai acontecer por cima, pelo menos, né? Porque a gente sabe que uma coisa é o filme e outra coisa é o livro, mas o pano de fundo já temos ideia do que será, e quero ler então para conhecer a escrita da Mary e, quem sabe, me surpreender porque a história de Frankenstein é uma coisa que eu fico, nossa, adoro, mas quem sabe lendo eu começo a gostar um pouco mais da história, afinal o que mais tem é a adaptação de Frankenstein. E aí também lerei finalmente Isabel Allende. Esse é o único livro do autor que eu tenho na estante, não li A Casa dos Espíritos ainda, vou começar por Violeta então, e estou muito curiosa porque isso aqui, quando foi relançado, né, não lembro que ano foi, teve um super hype em cima, né, todo mundo voltou a ler Isabel Allende, tipo, amo Isabel, mas eu não tinha lido ainda, não li nada dela ainda realmente, e vou começar então por Violeta, que eu vi que é uma história mais histórica,
que se passa em 1920 com a gripe espanhola. E, enfim, trata da história da Violeta, a primeira menina de uma família de 5 irmãos turbulentos. Vem ao mundo num dia tempestuoso de 1920, então. Desde o início, sua vida será marcada por acontecimentos extraordinários, pois ainda são sentidas as ondas expansivas da Grande Guerra, quando a gripe espanhola chega às fronteiras de seu país sul-americano, quase no exato momento de seu nascimento. Então, Violeta, estarei lendo. Eu descobri que eu li 30 páginas. Não lembro de nada, então vamos começar do início. Lendo então Isabel Allende, uma história de uma autora super conhecida da América do Sul. Vou ler também mais um caso de um livro que eu preciso terminar. Não terminei porque, diferente das histórias do Conan Strike, J.K. Rowling não me apetece tanto assim quando a história é Harry Potter. Mas, como eu tenho o box e li até o livro 4, eu preciso terminar, né? Já tô quase na reta final da história, eu preciso terminar esses últimos livros, então vou tentar terminar A Ordem da Fênix, que é o livro 5. O filme eu lembro que eu não gostei, mas quem sabe o livro seja bom, né? Até os primeiros livros eu achei interessantes, são legaisinhos, divertidos e tal. Mas Cálice de Fogo eu remei pra terminar. E A Ordem da Fênix estava bem difícil quando eu comecei a leitura. Mas paciência, eu vou ver se eu consigo voltar a gostar. Não sei porquê, né? Pra mim a escrita da autora é bem diferente de um pro outro, porque a pegada é diferente. E ela deu muito melhor pra mim escrevendo as histórias do detetive. Nós vamos voltar então ao Feiticeiro, a questão de magia, essa coisa toda, Hogwarts, que todo mundo conhece. E vamos ver se eu consigo terminar A Ordem da Fênix, pelo menos esse ano, e quem sabe, se tudo der certo, eu termino um box de Harry Potter. São 7 livros, eu acho, né? 7. Então faltam 3. Então vamos terminar de ler o livro 5. E aí, pra fechar 2026, vamos ver mais um Junji Ito, Contos de Horror da Mimi, que é esse aqui, que eu já falei, Junji Ito pra vocês. Nessa edição da Dark Side, que eu tava lendo, teve um vídeo anterior, pra quem assistiu, eu falei de um dos livros do Junji Ito, que foi um dos meus favoritos de 2025, e era nas edições da Pipoca e Nanquim, mas essa aqui é da Dark Side, então é um pouquinho diferente, porque é capa dura. Eu morro de medo de estragar livros de capa dura, mas quero muito ler, então farei esta leitura com um pouco de cuidado do mundo para não estragar as dobras aqui, mas vai dar tudo certo. E se tudo der muitíssimo certo, lerei o quanto antes. Junji Ito, mais um. Estou muito curiosa. Enfim, mas é tão bonita quanto tá a edição da Pipoca e Nanquim. Muito bonito. Então, estaremos lendo aí também em 2026, só que essa aqui eu não sei nada ainda sobre. Então vamos lendo e, se tudo der certo, gostarei também, assim como de todas as outras coisas que eu já li do autor. Certo? Então esta lista dos 10 livros para ler em 2026 são só 10 leituras, muitas que eu já comecei. Então se tudo der certo, dessa vez não vou falhar na lista e eu vou conseguir terminar todas em 2026. Quem sabe eu não me inspire e consiga terminar bem antes do final do ano, né? Então é isso, se vocês também já fizeram a listinha de vocês, o que vocês vão ler aí esse ano, me contem aqui nos comentários. Se vocês já leram alguma dessas histórias, é claro, tem muitas conhecidas, então talvez vocês já tenham lido, me contem o que vocês acharam aqui. E vamos nos ver nos próximos vídeos, que, mais uma vez, mais uma promessinha aí de 2026, quero voltar a produzir conteúdos, pelo menos semanalmente, então vai dar tudo certo, teremos mais conteúdo por aqui. E para me ajudar, vocês não podem se esquecer de se inscrever no canal, de curtirem os vídeos, de compartilharem com os amigos de vocês e de comentarem também nos vídeos, pra gente também trocar essas ideias, essas dicas de leituras, que é sempre muito enriquecedor, né? Pelo menos pra mim. É isso, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!